Soberano Deus e eterno Pai que está no céu, nesta noite estamos aqui, Senhor, para aprender mais da Tua Palavra, Senhor, que o Senhor possa nos capacitar, nos iluminar, abrir o nosso entendimento, Pai querido, Pai amado, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Sustenta cada um dos meus irmãos, cada casa, cada família, cada lar, e nos dá força para terminar este curso, Pai. Falta 4 meses, eu creio que Tu vais sustentar cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Podeis ficar à vontade? 4 meses, glória a Deus. Vamos lá. Página 1. Vamos aqui na página 1. Teologia pastoral, curso de formação pastoral, tá bom? Vou começar aqui com a introdução. Na página 1, Teologia pastoral, curso de formação pastoral. É eclesiástico direcionado para missionários, obreiros e pastores que desejam uma formação, se aprimorar e adquirir conhecimento de Deus e de Sua palavra. O curso prepara de maneira rápida e intensiva pessoas para administrar, pastorear, fundar e liderar igrejas, convenções, conselhos de pastores, entre outros. O curso tem duração média de 10 meses. A gente já deu 6, falta 4, tá bom? Missões, que dentro desse curso aqui tem a teologia que a gente já deu. Missões: implantar igreja nas áreas urbanas e rurais não alcançadas pelo Evangelho. Evangelismo: levar a mensagem de esperança e salvação das Escrituras ao próximo através da prédica, a palavra de Deus e outros meios. Docência: exercer uma atuação educativa nos estabelecimentos de educação que necessitem de formação teológica, igreja, seminário, entre outros, como também atuar nas áreas de estudo e pesquisa e ainda estará apto para ingressar no curso de bacharel em teologia, tá bom? Então, gente, esse aqui, como ele falou, é um curso tanto direcionado, é um eclesiástico, né? Ou seja, voltado para a igreja, eclesiástico para a igreja, assembleia. Para quê? Para missionários, obreiros e pastores, tá bom? Então não é só para pastor, porque obreiros, missionários, a gente que frequenta a igreja, a gente vai aprender várias coisas que vai ajudar a gente no nosso ministério. Até para quem quer ser pregador itinerante, isso aqui é importante, tá bom? Muito importante. Porque como, por exemplo, o ato de eu conhecer a igreja muito do lado de dentro me ajuda muito a pregar no altar. Porque eu sei como é um ciclo de oração, porque praticamente eu cresci com um. Eu sei como é um grupo de homens, porque eu já fui líder. Eu sei como é um grupo de jovens, porque eu já fui líder de jovens. Eu sei como é pregar para obreiro, porque eu já fui líder de obreiro. Eu sei como é pregar para uma igreja, porque eu já dirigi igreja. Então, quando a gente conhece algo do lado de dentro, fica mais fácil para a gente falar, tá bom? Então, isso aqui vai ajudar muito vocês no crescimento de vocês, tá bom? Então, esse aqui é o primeiro módulo. Olha a matéria do primeiro módulo. Primeira matéria: o pastor e a sua função na igreja local, ainda na página 1, lá embaixo. Segunda matéria: liderança cristã na atualidade. E terceira matéria: administração eclesiástica. E quarta matéria: ministérios eclesiásticos, tá bom? Então bora começar aqui com a primeira matéria, que é o pastor e a sua função na igreja local, página 2. Introdução. Vamos lá. Este estudo de teologia pastoral é mais prática do que teórica. Mesmo que exista um bom acervo de livros sobre o assunto, muito do que vamos tratar aqui é fruto de experiência particular e de observações do ministério pastoral e de outras pessoas. Nesses quase 20 anos de ministério, ainda estou aprendendo a cada dia que passa. O ministério é o único ofício que não se determina nesta vida. Seus efeitos passam para a eternidade. Podemos dizer que o ministério é uma obra de homens mortais com resultados imortais e para a eternidade. Como já a própria Bíblia diz, obras não salvam, mas obras é galardão. E tudo que a gente faz no céu, faz na terra, vai se refletir inclusive nossas obras vão ser provadas no fogo. E se Deus não aprovar, para ele foi como se tudo não tivesse nem feito. É por isso que a gente tem que ter o cuidado do quê? De não fazer de qualquer maneira. A Bíblia diz que ele vai provar nossas obras. Ou seja, naquele dia que a gente foi e não deu o nosso melhor, fez de qualquer maneira, não fez como Deus queria. Por quê, irmão? Se até o homem às vezes não aceita o nosso trabalho de qualquer jeito, imagine Deus, né? Aí às vezes o teu patrão fala: não tá legal, faz de novo, que isso aí não tá bom. A gente vai lá e faz de novo. Imagine Deus, meu amado. Deus, ele quer o nosso melhor. Então esse aqui é baseado em cima de muitas experiências. Por quê? Porque eu costumo dizer que pastor é chamado, né?
Ser líder de algo na igreja é chamado de Deus. E esse chamado quem dá não é o Pedro, nem é qualquer pastor da igreja quem dá. Quem dá é o próprio Deus, tá bom? E cada pastor vive experiências diferentes, que juntas agregam muito conhecimento para a nossa vida, tá bom? Quando eu viajo por aí, eu sento para conversar com o pastor, meu amado, eu aprendo tanta coisa com ele, com a experiência dele. Aí eu vou contar minhas experiências, ele aprende experiências comigo. Por exemplo, eu fui um jovem que Deus usou muito em libertação, meu amado. Eu tenho experiências em áreas de libertação, que se eu contar para ti, é pior do que a invocação do mal. Tá entendendo? De tanta experiência espiritual que eu já passei, né? Tipo assim, Deus me usava muito na libertação mesmo. Já cheguei em igrejas que praticamente a igreja toda manifestou, meu irmão. Entendeu? Deus já me usou muito em área de libertação, muito mesmo. E tem pastor que já não tem experiência nessa área, mas tem uma área de casamento. Por exemplo, eu não trabalhei muito com casais. Pastor Hélio, um exemplo. Pastor Hélio praticamente é mestre em casal. Se eu não me engano, ele foi 10 anos, sei quantos anos, líder de casal na Conde do Lago. Então, camarada, eu sempre para conversar com ele sobre casal, meu amigo, eu aprendo. Entendeu? Então, cada área a gente vai aprender um com o outro, tá bom? Então, o objetivo do estudo, vamos lá. Dar treinamento teórico e prático na vida pastoral. A gente vai treinar, tanto na parte teórica como na parte prática. Conscientizar os amados alunos quanto à sua responsabilidade no pastorado da igreja. Ou seja, você vai aprender a função de um pastor na igreja. Isso é muito bom. Por quê? Porque quando tu conhece a função de um pastor, tu aprende a ajudar o teu pastor. Isso é muito importante mesmo, tá bom? Compartilhar experiências pastorais para facilitar na aprendizagem, incentivo aos futuros pastores no ministério, estimular os alunos a valorização do seu chamado para o ministério pastoral, ou seja, estimular o chamado que Deus tem sobre a tua vida, porque muitas das vezes a gente tem medo de exercer esse chamado. Será, Pedro, que Deus me chamou? Será que Deus me quer para isso? Será que Deus me quer para pregar? Será que Deus me quer para louvar? Será que Deus me quer aqui, me quer ali, ou me quer para lá? Né? A gente fica nessa dúvida, e às vezes além de ter a dúvida, a gente não quer ir para esse chamado porque a gente tem medo. Primeiro, a gente não se acha escolhido, não se acha capacitado, não se acha merecedor, mas quem escolhe é Deus, e Ele capacita, tá bom, meu irmão? E só de você estar aqui, vocês podem ter certeza que Deus está capacitando vocês. Demonstrar como executar os ofícios pastorais, isso aqui é muito importante. Por quê? Porque muito pastor não sabe exercer o seu chamado, os ofícios do seu chamado. Meu amado, eu cansei de pregar em igrejas que o pastor não consegue exercer o seu chamado. Por exemplo, eu chego na igreja, o pastor está limpando a igreja. Eu estou sozinho, mas quantos obreiros eu tenho? Eu tenho 50 obreiros, o senhor está limpando a igreja? Alguma coisa eu acho que está errado na sua administração. Eu não tem ninguém para abrir o culto, mas tu tem um ciclo de oração com 50 mulheres, não tem ninguém para abrir o culto? Alguma coisa está errada, entendeu? Então, isso aqui a gente começa a identificar que às vezes o pastor tem autoridade, mas não sabe exercer os ofícios que Deus entregou na mão dele, tá bom? Isso é muito bom. Desafiar os alunos para necessidades espirituais da igreja nos dias atuais, muito bom também. E trocar experiência com os alunos e levar a cogitar ou pensar em alguma prática no ministério. Definição da teologia pastoral, olha a definição aí. É um ramo do estudo da teologia prática, abrangendo aspectos relacionados com a vida pessoal e administrativa do pastor no trabalho da igreja local, tá bom? Até inventaram aí como é o nome? Um nome de pastor, né? Pastor itinerante, né? Inventaram esse nome aí. Que é o camarada que é pastor e não cuida nem dele. Só porque ele vive pregando. Não é pastor, meu irmão. O cara é missionário, é evangelista, é outra coisa, mas não é pastor. Pastor, o termo original no grego da palavra pastor é aquele que cuida de ovelha. Isso é pastor. Pastor, meu amado, só para ter nome, tem igreja que tem 50 pastores no altar, chamaram, não cuidam nem dos filhos. Não fazem nada para Deus, mas estão lá com o título de pastor. Não adianta nada, meu irmão. Não adianta nada, tá bom? Então, isso aqui é para a gente o quê?
ver as práticas, né, na vida de um pastor, o que ele tem que ter, tanto na vida pessoal, como na vida administrativa, como ele deve administrar a sua vida do lado de fora e do lado de dentro, tá bom? Dentro da sua igreja local, tá bom? Ou seja, dentro da tua igreja tu vai aprender a como organizar, como botar em prática os talentos e as vocações que Deus tem para a tua vida. Vamos lá, o Dr. J.J. Van define assim, ó, teologia pastoral é a ciência do louvor pelo reino de Deus, considerando na sua extensão maior, para ser exercitado pelo pastor e mestre da igreja cristã em particular, tá bom? Que mais? O pastor e a sua vida pastoral. Bora aqui falar um pouco da vida pastoral do pastor. Primeiro, vocação, tá bom? Primeiro aí é vocação, que eu costumo dizer chamado. Vocação. Vocação do pastor. O pastor na sua vida pessoal. Primeiro, vocação pastoral. O bom êxito do pregador do evangelho no seu trabalho depende do entendimento claro e da sua atitude simpática para com a sua vocação. Ou seja, primeiro tu tem que entender que tu tem esse chamado aqui, ó. Tá bom? Pedro, como é que eu sei que eu tenho chamado pastoral? Qual é a função principal de um pastor? Cuidar de ovelha. Cuidar de ovelha. Então, a partir do momento que tu sente a necessidade de cuidar, e como é que um pastor cuida? Um pastor cuida, né? Como a gente falou na aula passada, o homem, a gente aprendeu que a gente tem que são os tricotômicos, sim ou não? Corpo, alma e espírito. Qual é a função do pastor? Cuidar nessas três áreas da vida do homem de Deus. Porque se ele quiser só cuidar do lado espiritual, o camarada quebra na sua parte física. Se ele cuidar só da física, o espiritual e a alma fica desigual. Então a gente cuidar, nossa vocação é o quê? Cuidar dessas três esferas, tá bom? Do corpo, da alma e do espírito. Então o nosso papel é esse. O papel do pastor, a vocação do pastor é cuidar das ovelhas. Em qual áreas? Nessas três áreas aqui. Ele tem que cuidar dessas três áreas. Por quê? Porque se ele cuidar só do corpo, ele vai ter um atleta na igreja dele, mas o cara não ora, não prega, não é batizado no Espírito Santo, não sente a presença de Deus, cuida só do corpo. Mas se eu cuidar só da alma, e o espírito e o corpo fica como? Como eu falei para vocês, eu vi um vídeo na internet, o cara tem uns 300 quilos, o cara prega sentado no altar, o pastor, pelo amor de Deus, irmão. Tu acha que ele cuidou do corpo dele? Não cuidou, tá bom? Cristãos que às vezes são uma bênção espiritualmente falando, tá bom? Mas dentro da sua alma ainda tem muitas coisas que guardam a sua vida sentimental. Aí sabe o que acontece? Ele vive chorando, vive com depressão, vive com ansiedade, porque a alma é a área da vida do homem que tem os sentimentos. Então a gente tem que aprender a cuidar em todas essas áreas aqui. Todas essas áreas aqui. Tá ok? Pastor, posso trocar minha pulseira, que é a minha veia amarela aqui, veia... Pode sim. Pode sim, eu troco lá, tá bom? Então, o bom êxito do pregador do evangelho no seu trabalho depende do entendimento claro da sua atitude simpática para com a sua vocação. Ou seja, tu tem que olhar para a tua vocação e simpatizar com ela. É que nem um camarada aqui, tipo assim, eu tinha um rapaz lá no trabalho que ele não, cansei do meu trabalho. Meu irmão, a tua vocação é para essa, tu cansou. É como se a irmã que gosta de fazer o bolo falasse, eu não quero mais fazer nunca mais nenhum bolo. Mas às vezes ela tem a vocação para aquilo. Sai gostoso, faz bem, é diferente. Ou seja, às vezes a gente tem talentos, parece que Deus chamou a gente para essa profissão e a gente faz bem. É como se a gente falasse assim, eu não quero mais, eu não simpatizo mais com isso, não quero mais isso. E tu passou já metade da tua vida dedicado para isso e tu não quer mais. Então não é assim, é a mesma coisa na área ministerial. Tu tem que olhar para o teu chamado, em vez de tu dizer, eu não quero, não. A partir de hoje eu vou abraçar, eu vou pegar, eu vou exercer, eu vou aprender, eu vou evoluir e eu vou exercer o chamado que Deus tem sobre a minha vida. Eu vou parar de rejeitar essa vocação, porque a gente já tem a vocação. Como eu sei que eu tenho a vocação? A tua liderança te coloca para fazer as coisas,
te mexe, te envolve, porque o teu líder, o papel dele é ver os talentos que tem na tua vida. E ele vê os talentos, ele começa a te botar para trabalhar na obra, porque ele vê que tu tem vocação para fazer. E às vezes tu não quer, a gente rejeita, corre, se esconde. Então a gente precisa simpatizar com o ministério que Deus tem sobre a nossa vida. Se é louvor, dá o teu melhor, simpatiza, eu vou me aperfeiçoar, vou fazer aula de canto, vou tentar ser o melhor nessa área, por deixar o Espírito Santo me usar. Se é pregação, eu vou estudar a palavra, vou me aprofundar, vou me pegar o conhecimento que eu tenho para pegar e buscar a presença de Deus e deixar Deus trabalhar nessa área da minha vida, tá bom? Conheço muita gente que tem essa vocação, mas não simpatiza. Sabe o que acontece? Ele foge do chamado, que nem Jonas, né? Mas Jonas fugiu, porque não quer exercer. Então a gente tem que simpatizar. Primeira coisa, vocação. Eu tenho que simpatizar com o meu ministério. Por exemplo, olha, eu queria saber louvar, não sei, mas tu acha que eu vou ficar, queria louvar, então não vou fazer mais nada para Deus porque eu queria louvar? Não, negativo. Se Deus me deu a palavra, eu vou exercer a palavra. Se Ele tivesse me dado louvor, eu ia exercer o louvor. A igreja tem isso, né? Um queria ter o talento do outro, eu queria tocar, e quem toca queria pregar, e quem prega queria ser líder, quem é líder queria poder ficar só lá na porta. Um inveja o talento do outro, a vocação do outro. Não, meu irmão, tem que pegar a tua vocação e simpatizar com ela e dizer: eu vou exercer, vou dar o meu melhor e vou crescer, porque esse é o chamado que Deus tem para a minha vida, tá bom? Então a primeira coisa que você tem que aprender é isso. Segunda coisa, olha, o homem que entra no ministério pela porta da vocação divina, certamente aprenderá a glória da sua vocação, tá bom? Então, o que ele está dizendo? Que quando Deus te chama, quando tu tens esse chamamento divino, tu aprende que o quê? Que o teu chamado, meu amado, olha o que ele faz, ele glorifica. Ele glorifica o nome do Senhor. Então, quando tu tem o teu chamado e tu exerce essa vocação, tu aprende que o quê? Que tudo que tu faz vai glorificar o nome de quem? Do Senhor, meu amado. Fulano ali é um ótimo pastor. Qual é o nome que é glorificado? O nome do Senhor. Não é lindo tu ver alguém exercendo o seu chamado? Meu amado, eu acho maravilhoso, quando eu vejo, por exemplo, a filha da irmã aqui, canta, que é, meu amado, é lindo tu ver alguém exercendo o chamado, Gabriel, as meninas da vida, é lindo, meu amado. Assim também quando eu prego, a pessoa fala: Pedro, é maravilhoso quando tu prega. Não, meu amado, sabe o que é isso? É quando tu consegue, não vai para frente, não vai para trás, porque sabe que está na área que não é para estar. Não, meu amado. Pega o teu chamado, a tua vocação divina, o ministério que Deus te deu. Quando fala divina, não é da terra, é do céu, é divino. Pega o teu chamado e exerce, porque vai glorificar o nome do Senhor. É o nome dele que vai ser glorificado. Por exemplo, olha, eu dou ensino também. Deus me usa na área do ensino. Por exemplo, eu faço parte da FIEP, meu irmão. FIEP tem mais de 70 pastores. Sabe quantos ensinam? Poucos consegue ensinar, porque não adianta ter o conhecimento, não é verdade? Ensinar é talento, meu irmão. Eu sempre costumava dizer isso, e isso a gente via dentro da sala de aula. Você deve ter pegado o professor, o cara é mestrando, doutorado, mas não sabe passar nada na sala de aula. O cara não aprende nada, meu amado. Tem amigo meu que o meu professor fez pós-graduação em Portugal, amigo meu da Federal, mas não sabe passar nada do conhecimento, porque tem que ser chamado, é ministério, é talento que Deus dá, entendendo? Então tu pode falar assim: meu Pedro, tu consegue ensinar, tu consegue falar, mas por quê? Porque não é de mim, Deus deu, eu só exerço. Quem é que é glorificado? O nome do Senhor. É o nome do Senhor que é glorificado, tá bom? Então,
Por exemplo, olha, lá na minha igreja já aconteceu do meu pastor querer botar Pedro, bota fulano para ensinar. Eu, tá bom, pastor. Eu já falei para o senhor que não, fulano não tem a vocação para isso. Mas bora ver, meu amado. Ele se atrapalha, não sabe por onde ele começa, né? Ele atropela, ele fica lendo o texto assim, dizendo, meu Deus. Pois é, irmão, bora passar aqui para outro ponto logo. Porque tu vê que a pessoa não tem a vocação, ela vai sentir uma dificuldade. Por quê? Porque ela não tem a vocação divina para aquilo. Mas quando tu tem a vocação divina, meu amado, como é que eu posso dizer? Todas as coisas vão cooperando para aquele chamado na tua vida ser exercido. Parece que tudo vai caminhando para aquilo. Por mais que tu queira fugir, Deus vai te levando para aquele caminho. Porque aquele caminho que Deus tem para a tua vida é naquela área que Ele quer te usar. Então, primeira coisa que você tem que aprender: o teu chamado glorifica o nome do Senhor. Então, Pedro, eu vou simpatizar com o meu chamado. Eu tenho vocação. Primeiro, eu tenho que simpatizar. Simpatizei é o que? Receber, querer, parar de recusar. Depois, eu vou exercer, porque Ele vai glorificar. Tá bom? E quando Ele fala glorificar, que glorifica o nome do Senhor. E ao mesmo tempo, essa glória testifica na tua vida. Não sei se já aconteceu com vocês aqui, ó. Como a irmã acabou de falar, que ela está cansada, porque ela estava trabalhando para Jesus. Mas você pode ter certeza que a alma dela, meu amado, está regozijada no Senhor. Meu Deus, pode ir aqui. A nossa alma se regozija. Por quê? Porque a gente sente que a gente glorificou o nome do Senhor. É a mesma coisa que acontece com o obreiro. O obreiro limpou a igreja, deixou a igreja linda, o culto foi maravilhoso. O obreiro se sente tão feliz, meu amado. Por quê? A igreja estava linda e eu ajudei a cooperar para o nome do Senhor ser glorificado nesta noite. Então, tudo, meu amado, tudo que você, seja qual for a vocação que você tiver, exerça, receba e exerça essa vocação, porque é o nome do Senhor que vai ser glorificado. Tá bom? Terceiro ponto. Ele pulou aqui, né? E já foi para o quarto. Eu não sei onde parou o terceiro aqui. Pelo menos na minha está 1, 2, 4. Não, está 2, 3, 4 aqui. A minha pulou. 1, 2, 3, 4. A minha está 1, 2, 4. 1, 2, 4, né? 1, 2, 4, sim. A 3 de vocês é assim, ó. Existe o pastor chamado. Não, essa é a 4. Como é que está a 3? A 3 está: ora, o homem que entra no ministério pela porta da vocação divina, certamente aprenderá a glória da sua vocação. Que foi essa que eu acabei de falar. Então, bora para a próxima. Existe o pastor chamado e o chamado pastor. O primeiro é Deus que chama. O segundo é chamado pelos outros. Tá bom? Então, quando nós falamos de vocação pastoral, primeiro, tem aquele que Deus chama, tá bom? Que Deus chama. E tem aquele que é chamado pelo homem, né? Chamado pelo homem. Tem algumas características aqui muito fortes que a gente pode citar aqui. Primeiro, quando Deus chama, Ele não olha a cor, né? Ele não olha a idade. Ele não olha o sexo. Ele não olha se o cabelo é crespo ou liso, né? Ou crespo, né? Ele não olha se o camarada tem ou não tem dinheiro. Posso botar aqui várias características. Ele só chama, porque esse é Deus. Ele só chama. Ele chama o feio, o bonito, o careca, o de cabelo curto, o de cabelo longo, o de cabelo crespo, o gordinho, o fortinho, o magrinho, o pobre, o rico, que mora no Lago Azul, que mora na favela. Ele chama de todas as categorias e idade. Para Deus não tem isso. Tá bom? E o homem? Aí o homem não. O homem ele começa a fazer algumas separações. Rapaz, tu não tem cara de pastor, não. Pastor tem que ter postura. Tu é todo torto. Rapaz, pastor tem que ter dinheiro. Tu não tem dinheiro. Tem lugar que é assim. Rapaz, tu é gago.
Gago não pode ser pregador, não pode ser pastor. Então Moisés não ia servir na igreja dele, Moisés era gago. Moisés, ele na igreja dele, Moisés, aqui não dá para ti. Vai libertar o teu povo, que aqui não dá para te trabalhar. O homem, ele coloca atributos que Deus não coloca, né? O homem, às vezes, tu só tem que fazer um curso desse aqui, ó. Fez o curso, virou pastor, meu amado. Não, o curso ajuda, mas a vocação é do céu, é Deus que tem que chamar, tá bom? O homem, quando é chamado pelo homem, quando é chamado pelo homem, tu vê que ele não tem vocação, sabe de quê? Do papel principal. Qual é o papel principal do pastor? Cuidar de ovelha. Ele não se importa por quem veio, para quem não veio. Ele não se importa em ensinar. Ele não se importa em discipular. Ele não se importa com o irmão que não está vindo. Ele não está nem aí. Mas tu vê quando o pastor é de Deus, ele manda mensagem, ele liga, ele procura saber por que ele não está vindo. Ele se preocupa com a ovelha. Quando é do homem, às vezes ele só se preocupa quando a ovelha tem dinheiro. Não, se for um dizimista forte, meu amigo, ele faz até campanha na casa dele. Então, gente, quem é chamado pelo homem, tu vai ver que ele vai sentir dificuldades. Às vezes ele até quer, mas não é o chamado dele. Tu vai ver que ele está ali, mas Deus não tem aquele chamado para ele. Por exemplo, eu fico indignado em alguns lugares que alguns pastores, eles chegam e querem só sentar numa cadeira, né? Ele chega lá e senta numa cadeira e pronto. Não que seja errado, mas tipo assim, ele não administra o culto, ele não procura saber o que está acontecendo, ele não organiza o culto. Ah, não, vai lá, faz lá, vai lá. Nem vou para a igreja hoje. Deus disse assim. Mas quem é chamado por Deus, não, meu irmão. Quem é chamado por Deus, meu irmão, tu vê frutos, tu vê preocupação, tu vê amor, que um pastor tem amor. Então tu vê vários tipos de características do pastor. Aquele que foi chamado por Deus e aquele que foi chamado pelo homem, tá bom? E desculpa eu dizer, na maioria das convenções, né, posso dizer assim que talvez 50% muito pastor não tem vocação. Não tem vocação. Camarada meu amado, não se preocupa com nada, não tem ideia, não procura multiplicar a igreja dele, ele não se preocupa em cuidar de alguém que está ferido, que está machucado. Ele simplesmente só está na igreja. Aí tu vê que ele é o quê? Que ele verdadeiramente não é um pastor e não tem a vocação. Sabe o que ele é? Ele é mais uma ovelha. Na verdade, ele deveria ter um pastor. Não está cuidando de ovelha. Tu faz, não, esse camarada aí não é pastor. Ele é uma ovelha, ele deveria ter um pastor. Porque ele não cuida nem dele, imagine cuidar de ovelhas. Não é verdade? Então, essas aqui são algumas características que nós podemos falar. Próximo. Ser ministro cristão é uma honra que Deus dá ao ser humano e requer por si mesmo da parte do candidato, vocação e chamado. Ambos dependem de Deus e é manifestado pelo Espírito Santo, tá bom? Então, esse chamado ministerial vem o quê? É uma vocação e é uma chamada. Pedro, como eu sei que eu tenho essa vocação e eu tenho essa chamada? Primeiro, o Espírito Santo vai testificar, o Espírito Santo vai te dar sede, ele vai arder no teu coração em querer fazer melhor, em querer exercer melhor, em querer crescer, em querer evoluir, em querer ir naquela área e dar o teu melhor. Por quê? Porque sabe que vai glorificar o nome do Senhor. Me lembro quando eu era porteiro da igreja, eu via assim coisas erradas, eu falava assim, não, um dia Deus vai me levantar e eu vou estar lá, e quando eu estiver lá eu vou fazer melhor, eu vou dar o meu melhor, porque é muito fácil de falar, o irmão está fazendo errado, então deixa Deus te usar e te levantar e faz do jeito certo. Eu sempre costumo dizer, se tem gente errada fazendo é porque os certos estão omissos. Se tem gente errada pregando, é porque quem está com a vida santificada não quer exercer a vocação.
É por isso que tu vê muitos e muitos pregadores que até têm a vocação, mas não quer. Aí Deus manda os prostitutos, viciados, as mulas para pregar para a gente. Porque quem tem a vocação não quer exercer. Tá bom? Então, você tem vocação, tem chamado, sentiu que Deus te chamou, que Deus te separou, o teu coração arde em fazer aquilo. Quer o coração arder? Tu sente que é dentro de ti, tu tem vontade de fazer algo. Isso não é de ti, meu amado, isso é de Deus. É Deus que está dizendo: eu quero que tu faça isso. A chama arde no nosso peito. Ao ponto de a gente dizer: meu Deus, eu estou na igreja, mas parece que está faltando algo. Porque é a chama que está ardendo, dizendo: tu não está fazendo o que eu te separei para fazer. Aí o tempo passa assim, ó. Quando vê, tu está com 70 anos de idade, está com dor na costa, na coluna, na cabeça, na perna. Aí a gente quer fazer para Deus. Aí Deus está dizendo: meu filho, não dá mais tempo, vem para o papai, vem para o céu. A gente o quê? Fica se escondendo, fica omisso, não quer. Aí o tempo passa, a gente perde a saúde, a gente envelhece, porque faz parte da ordem natural da vida, e a gente acaba perdendo o tempo de exercer o chamado. Porque eu mais vejo o meu pastor, por exemplo, meu pastor aceitou Jesus com 33 anos. Hoje ele tem 66, se eu não me engano. Meu Deus, pensava que eu era mais jovem, seu pastor. Então, o que acontece? Sabe o que ele fala para mim até hoje? Pedro, eu queria ter servido a Deus mais cedo. Ele fala para mim. Por quê? Porque ele aceitou Jesus tarde. Ele já é pastor há 30 anos. Ou seja, demorou 6 anos para ele se levantar como pastor. Por quê? Quando Deus chamou, Deus fez a obra rápido na vida dele. Por causa do quê? Da vocação. E ele não fugiu da vocação. Ele aceitou para glorificar o nome de Deus. Por exemplo, eu estou com 29 anos. Eu comecei a pregar praticamente com 18, assim, saí para pregar, 18 para 19. Eu já tenho 10 anos só pregando a palavra de Deus. Então, tu vê que só que eu, com menos idade que o meu pastor, já tenho 10 anos a mais de obras do que ele. Por quê? Porque eu tive a misericórdia de crescer, me levou para a igreja, eu consegui crescer e evoluir. Ele não, ele já veio tarde. Está entendendo? Então, gente, o tempo passa. Mas ele, mesmo ele vindo tarde, ele tem mais obras de gente do que nasceu. E está com 80 anos dentro de uma igreja. Porque, meu amado, pelo que eu conheço ele, meu amado, o camarada não para. Ele não para. Ele é mais ativo até do que eu, meu amado. Ele não para. Ele está aqui, ele está no Igor, ele está ali, está aqui, não sei o que, ele não para. Por quê? Porque ele sente a necessidade. Ele tem a vocação e ele tem sede. Quem tem vocação e tem sede não para, gente. Ele continua. Então, gente, tem chamado, tem vocação, vai para cima. Deixa o Espírito Santo te usar. Porque o tempo passa e ele passa rápido demais. Quando a gente vê, a gente não fez quase nada para Deus. Geralmente tem ganhado muita alma. Eu mesmo já falo: Senhor, já estou velho, já queria ter ganhado muito mais alma para Deus, muito mais alma, queria ter feito mais. E olha que eu já fiz, mas mesmo tu fazendo, tu está dizendo: eu queria ter feito mais. Por exemplo, Senhor, daqui a 40 anos falta 11 anos, que esses 11 anos eu possa fazer 10 vezes mais do que eu fiz nesses últimos 10 anos. Sempre tem que querer o quê? Crescimento para quê? Para glorificar o nome de Deus. É tudo para ele, meu irmão. Vamos aqui para o ponto 2, algumas características, tá bom? Do chamado do homem de Deus. Primeiro, é uma chamada divina, ou seja, quando é divina, vem do céu, é testificado dentro de você. Tem pessoas que têm um chamado muito específico, tá bom? Conheço homens que ouviram a voz de Deus, né? Moisés ouviu a voz de Deus numa sarça que pegou fogo, né? Tem gente que recebeu uma revelação em sonho, eu já vi. Outros fizeram um propósito com Deus na beira do leito, morrendo: Senhor, se tu me tirar daqui, eu vou fazer a tua obra e vou exercer o chamado que tu tem. Deus fez um milagre. Conheço um pastor assim.
Conheço um pastor amigo meu que ele estava com câncer morrendo, com 17 anos de idade. Ele estava com câncer morrendo e ele fez um propósito com Deus. E se Deus tirasse ele dali, ele ia dedicar o resto da vida dele todinha para Cristo. E tá uma bênção, tá? Prega demais, uma bênção. Hoje ele tem mais de 40 anos, já tem uma idade bem nova. Pensa num pastor que é uma tocha na mão do Senhor. Uma tocha mesmo, uma bênção. Então existem vários tipos de chamados divinos, tá bom? Todos eles, a tua alma e o teu espírito vai testificar. Tu vai sentir aqui, ó, que Deus tem um chamado para tua vida. Que aquilo que Deus está te separando é para te exercer. Por exemplo, já aconteceu comigo. Por exemplo, de uma vez o pastor queria me mandar para uma obra. Aí o pastor, eu vou orar, o senhor ora também. O Espírito Santo ele não confirmou e eu não fui. Entendeu? Porque Deus não confirmou. Se tu pegar Atos capítulo 13, 14, 15, tu vai ver que antes de Paulo ser enviado, a igreja vai orar para enviar Paulo. Aí ele mandou outro obreiro, que está lá até hoje e a obra está andando. Entendeu? Aí quando foi uma outra obra que apareceu, meu amado, eu nem orei, parece que dentro de mim o Espírito gritou, é agora. Só obedece, mozão, a gente vai, em nome de Jesus. Aí a minha esposa não queria, eu falei, amor, é chamado de Deus. Por quê? Sabe o que Deus falou para mim? Que eu ia entrar e ia sair, ia ser por pouco tempo. E foi o que aconteceu, eu entrei, foi 6 meses só que eu fiquei nessa obra, porque o pastor foi um pastor que viajou e deixou a obra na mão do pastor, entendeu? Tipo, ele deu a igreja para nós. Só que eu falei, pastor, eu vou, mas ele vai voltar, o pastor, e quando ele voltar, a gente devolve tudo para ele de novo. Entendeu? Porque ele passou uma luta terrível, só Deus sabe a luta que ele passou. Como ele era um pastor, que o meu pastor ungiu ele. Então ele foi ovelha do meu pastor, entendeu? Pensa numa igreja, que nem aquele pastor é, linda a igreja, toda bonitinha. A decepção foi tão grande que ele falou assim, pastor, tome, não quero mais nada. Meu amado, a luta é grande, não é fácil. O pastor pegou, me colocou lá, meu amado, 6 meses a gente explodiu ali naquela igreja. Meu amado, a igreja já ficava a gente do lado de fora. E quando ele voltou, está aqui, pastor, a sua igreja. Deus mandou ele devolver, está aqui. Mas na hora, Deus o quê? Ardeu a chama no meu coração. Porque tu sente, meu amado, quando é divino. Tu sente quando é da parte do Senhor. Tá bom? Só que tu tem que orar. Pedir direção para Deus. Não é fácil? Nunca é fácil. Nunca é fácil. Se eu fosse falar, para mim seria até melhor ter ido para a igreja do Ibuí. Era até melhor, mas não. Essa igreja que eu tomei conta foi na Guanabara. E eu morando no Jardim, sabe como eu ia para lá de bike? No Jardim. E a do Jardelândia, né, onde eu moro, lá para Guanabara de bicicleta. E lá ainda era alugado. Mas meu amigo, foi 6 meses que se tu for até hoje lá, meu amado, tu vai ver que tem frutos lá na rua. Fazia culto lá que traficante parava na porta da igreja para ouvir a palavra. Ou seja, foi uma obra de Deus específica nunca. É um chamado específico. Só que sempre tu vai sentir na tua alma e no teu espírito. Tem que orar. A carne, vou te contar um segredo, a carne nunca vai querer, meu amado. É muito raro a tua carne querer, meu pai. A tua carne, sabe como ela está? Ela quer uma praia, ela quer um shopping, ela quer uma tigela de açaí, é isso que a nossa carne quer. Isso aqui dá trabalho e dor de cabeça, meu amado. Isso aqui, exercer chamado, sabe o que é? É ser humilhado pelos homens, ser glorificado por Deus. É dar sem esperar nada em troca, meu amado. É fazer sabendo que no final a recompensa é só de Deus. Agora, nunca faça nada para Deus esperando algo em troca. Nunca. A tendência é tu ser decepcionado, de tu ser humilhado, de pessoas blasfemarem, pessoas falarem mal de ti, não querer obedecer o teu chamado. Isso é o mais comum. Tá bom? Tem as exceções? Tem. Tu vai ser muito amado, Deus vai enviar ovelhas que vão te amar, vão te respeitar, mas também tem os loucos, também tem os judaizantes, né? Tem os caluniadores, tem aqueles que falam que Deus não é na tua vida, e mesmo assim tu vai ter que o quê? Dar amor para eles, porque tu tem vocação.
Quem tem vocação dá paulada nos outros? Não vai ver isso na Bíblia. Quem tem vocação vai brigar com os outros? Não. Vai fazer a diferença. Não é fácil. Não é fácil. Mas se tu tem que exercer. Então a chamada vem do céu. Tá bom? Segundo ponto. Deve ser clara e convicta para o candidato. Ou seja, quando Deus te chama, tu não pode dizer assim, será que Deus me chamou? Será que Deus tem isso para a minha vida? Não, tem que ser convicto, gente. Por que tem que ser convicto? Porque obra não é brincadeira, gente. Obra é coisa séria, meu amado. Pessoal, tu dirigir uma igreja, tu vai estar tomando conta de famílias. Tem ideia do que é isso? Tu tomar conta de um ciclo de oração, tem ideia que tu vai estar tomando conta de mulheres que são esteio da casa delas? Tu tomar conta de filhos, de adolescentes jovens, que muita gente não gosta. Mas tu tem ideia do que é tomar conta do futuro da igreja? Porque jovem e adolescente é o futuro da igreja. É muita responsabilidade. Então, quem tem essa responsabilidade não pode ter dúvida. Quando entrar, tem que entrar para exercer o chamado mesmo. Não tem que ter dúvida. Porque a dúvida ela vai te parar, ela vai fazer tu desistir, ela vai fazer tu retroceder. Meu amado, sabe quantas vezes eu já bati cabeça com homens? Pergunta à pastora Maria do Carmo, quantos pastores já não largaram a igreja na mão dela? Porque querem, mas quando a luta vem, eles largam. Porque eles duvidam. Não, pastor, acho que Deus me chamou para isso, não. Acho que Deus não me chamou. Imagina Moisés, meu irmão, comigo. Moisés no deserto, 40 anos. Sabe que nunca passou na cabeça de Moisés dizendo, rapaz, eu acho que Deus não me chamou para esse negócio, não. Só que ele olhava para o lado, tinha uma coluna de nuvem de manhã e uma de fogo de noite. De manhã tinha pão quente. Meio-dia tinha carne codorna para todo mundo comer. A roupa não envelhecia, mas tinha deserto. É isso que os pastores muitas vezes não entendem. Tem deserto, tem prova, tem luta. Mas Deus está dando sinal, mostrando que Ele está com a gente, meu amado. Só que a gente, né, meu amado, como seres humanos imperfeitos, preferimos focar na luta, né? Do que focar no que Deus está fazendo. Por exemplo, quando eu tomei conta de igreja, eu passei muita luta do lado de fora da igreja. Mas do lado de dentro, era demônios caindo por terra. Tinha uma família lá que não se falava há 20 anos. Duas primas que não se falavam há 20 anos. O Espírito Santo desceu na casa, sabe o que elas fizeram? Pediram o microfone, uma pediu perdão para a outra. Homens, pessoas que nunca tinham entrado numa igreja. Que a esposa falou para mim, Pedro, meu esposo falava para mim que nunca ia entrar numa igreja. Hoje o camarada é crente até hoje. O que é isso? Está passando luta do lado de fora, mas tu está vendo a ação do Espírito Santo do lado de dentro. Gente, a luta faz parte. O deserto faz parte. E tudo para quê? Para glorificar o nome do Senhor. Aonde eu fui, gente, lá era tão travado porque, tipo assim, muitos pastores que passaram por lá não deram testemunho. Sabe o que Deus falou para mim? Pedro, tu vai ganhar um povo, sabe como? Só sendo um cristão verdadeiro. Lá só faltava um crente de verdade. Alguém que não mentisse, que não roubasse, que não enganasse, que não passasse a perna dos outros. Só precisava de um cristão. E detalhe, as pessoas ficavam abismadas, gente, não tem nada demais, eu só sou um cristão normal. Porque para algumas pessoas, para algum tipo de pessoas, é surpresa tu ver alguém que não é prostituto, alguém que não mente, alguém que não engana, alguém que não passa a perna nos outros. E às vezes só falta isso. Em algum lugar, para aquele lugar crescer e multiplicar. Está entendendo? Então, muitas das vezes, Deus, ele dá esse chamado. Mas a luta faz a gente o quê? Desconfiar. Quer ver uma coisa? Que tu está com o chamado lindo da igreja, o trabalho está andando. Aí dentro da tua casa está de cabeça para baixo. Aí tu fica, Deus não me chamou. Deus não me chamou. Vou largar tudo. Mas está tendo obras do lado de fora. Aí tu acha que o inimigo vai ficar assim mesmo, está te olhando? Vai lá. Ganha a alma lá para Jesus, que eu vou ficar só te admirando. Não vai, meu amor.
Ele vai criar estratégia para tentar te atribuir, só que a gente tem a promessa, lembra da promessa? Mateus 16, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do céu. Onde é que o pastor muito erra e liderança erra? Ele quer estar fazendo obra, mas ele não quer estar no campo de batalha, gente. Quem está em frente de obra tem que estar orando, santificando, dizendo: Senhor, eu não aceito o inimigo estar prevalecendo, peleja, guerreia, porque eu tenho promessa. E a promessa é que as portas do inferno não prevalecerão. E quando tu bota isso na tua vida, tu vai parar de desconfiar do teu chamado. Gente, todo mundo que teve chamado passou luta. Paulo pegou 39 chicotadas e mais uma em Filipe. Mas em Atos 16 ele ficou olhando para Silas e dizendo: Deus não está com a gente não. Se Deus estivesse com a gente não ia pegar uma pisa aqui. Não, eles foram adorar e glorificar o nome do Senhor. Deus mandou ver um terremoto na cadeia. Se é hoje, um ia olhar para o outro e dizer: rapaz, o que a gente está fazendo aqui, rapaz? Deus não chamou a gente para isso. Por quê? Porque muitas das vezes a gente deixa a luta, a dificuldade, fazer com que a gente venha desconfiar do chamado que Deus tem sobre a nossa vida. Não deixe, meu amado. Pode ser a luta que for, independente da luta que você estiver passando, entenda, isso não interfere no chamado que Deus tem sobre a tua vida. Não desconfie. É só você olhar para a Bíblia, meu irmão. Jeremias, sabe o que fizeram com Jeremias? Botaram Jeremias preso no calabouço só porque ele profetizava, meu irmão. Jezabel quis matar Elias só porque ele falou a verdade. Tanto é que a cara vai dizer: tu profeta perturbador. Mas a gente não, a gente tem que fazer a obra e ficar na Netflix e só na Coca-Cola que não vai acontecer nada. Não, meu irmão. É luta, é dificuldade, é provação. Mas o nome dele vai ser glorificado e no final as portas do inferno não vão prevalecer contra a nossa vida, tá bom? Então, não duvida do teu chamado. Tem convicção: Deus me chamou, eu vou para cima. Deixa eu ver qual é só para a gente não demorar. Pode terminar só esse primeiro ponto aqui, até o 8. Até o 8. Eu vou tentar, como são muitos pontos pequenos, eu vou tentar ser mais rápido, para a gente não perder muito tempo, tá bom? Terceiro, deve ser reconhecida pela igreja local e outras pessoas, inclusive a da sua própria família, ou seja, o teu chamado ele tem que testificar nas pessoas ao teu redor. Atos 13:3, você pode ler lá fora, na sua casa, tá bom? Ou seja, as pessoas têm que reconhecer que Deus te chama, que Deus te chamou. Elas têm que olhar para a tua vida e dizer: realmente Deus chamou ele, Deus chamou ela. Até as pessoas de dentro da tua casa. Eu costumo dizer, eles podem não te respeitar, mas eles têm que reconhecer que Deus é Deus na tua vida. Por quê, Pedro? Porque tu dá testemunho de um cristão, de alguém que tem vocação. Não mente, não rouba, não engana, não chama palavrão, não dá lugar para as vontades da carne. Automaticamente isso vai trazer o quê? Testificar frutos dentro da tua casa. Tem gente que não vai gostar disso. Já conheci gente que não era para a minha cara. Tipo assim, não gosta do Pedro. Mas uma coisa é ele não gostar, outra coisa é ele não ter uma vírgula para falar de ti. Por quê? Porque tu tenta ter uma vida irrepreensível na presença do Ser. E sabe como essas pessoas acabaram? Indo na igreja no final do culto: Pedro, ora por mim que eu não estou bem. E sabe o que eu fiz? Eu orei com o maior amor, meu amado. Porque quem tem vocação entende que está tratando ovelha ferida. Mas tem pastor? Não. Bem feito, meu amado. Eu estou aprendendo a não se levantar contra a honra de Deus. Tem gente que é assim, meu. Eu não creio nesse evangelho. Evangelho de vingança eu não creio. Eu não creio no evangelho que Deus humilha o outro para dizer que ele é Deus na tua vida. Porque para Deus dizer que é Deus na minha vida, ele não precisa humilhar ninguém. Basta ele testificar os frutos dele na minha vida. Ao contrário, eu quero amar meu próximo. Eu quero comprar uma Coca-Cola e tomar com meus inimigos. Prestou para o quê? Para o nome do Senhor ser glorificado. Lembra do testemunho que eu falei daquele jovem que morreu nos Estados Unidos? A mulher dele deu uma aula de ser cristã. Ela virou num estádio de 80 mil pessoas e falou para o assassino do marido dela, dos pais dos filhos dela, e falou: eu te perdoo
em nome de Jesus. Aí o outro lá, que se diz cristão e não é, falou assim: desculpe fulana de tal, né? Mas eu quero matar meus inimigos. Só que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, minha luta é espiritual. Tu não vai ver eu brigando com ninguém lá no mundo físico. Mas, meu amado, manda um demônio manifestar para te ver, tu vai me ver completamente diferente. Porque eu entendo que eles, meu amado, destroem famílias. Ele acaba e destrói com a vida de pessoas. A minha guerra não é física, a nossa batalha é espiritual. Isso Paulo escreve aos Efésios no capítulo 6. Paulo está preso em Efésios, na casa dele, uma prisão domiciliar. Ele vai pegar a caneta e vai olhar para o soldado e vai dizer: a minha luta não é contra esse soldado. Esse soldado me deu uma pisa, mas eu amo ele. Minha luta não é contra ele, minha luta é espiritual. A gente, só porque falou mal do nosso cabelo, a gente já fica com raiva. Imagina se ele desse uma tapa na gente, né? Já querer matar o camarada. É particular na sua experiência e pode não ser espetacular. Ah, Pedro, Deus não botou fogo na árvore, Deus não entrou no meu quarto, Deus não desceu no céu, não foi nada grande. Gente, não precisa ser grande o teu chamado. Você precisa entender que Ele te chamou. Não, Pedro, eu só vou exercer o meu chamado se for que nem Pedro, Deus multiplicar peixe, aí eu vou. Não, meu amado, não precisa ser grandioso, espetacular, mas precisa ser particular. Quando Deus te chamar, tu vai sentir na tua alma que Deus te chamou. É particular. Tem um erro muito grande na igreja, sabe o que é? Que a gente quer que o irmão seja que nem a gente, só que às vezes o chamado do irmão não é o mesmo que o teu. E detalhe, às vezes tu já sentiu o teu chamado, o teu irmão não. Aí o que tu faz, irmão? Bora numa vigília, bora numa consagração, bora lá meio-dia só eu e tu. Fiz muito isso com um amigo meu. Por quê? Porque eu já tinha visto o chamado na vida dele, ele ainda não viu. Mas numa dessas orações o próprio Espírito Santo falou com ele. E hoje ele está uma bênção na presença de Deus. Então o meu papel eu sempre costumo dizer, o meu papel é trazer para perto, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Eu pegava os meninos, esses jovens adolescentes, levava tudo para a vigília, meu irmão. A gente já fez vigília com 30 adolescentes, assim, 40. Eu conheço um pastor que levava 200, 300 moleques para dentro de uma mata. Ele ia andando na rua assim, numa cidade nova dessa, ele ia arrastando. Bora ali, não, bora ali. Quando ele ia ver, levava todo mundo para dentro da vigília, meu irmão. E lá passava a madrugada toda pregando isso aí, pregando de lá. Tem pastores e pastores. Alguns se afastaram, se desviaram até morreram. Mas deu frutos. Tem pessoas que passaram por lá e hoje são pastores. Meu. Porque o nosso papel é o que levar, para ver se as pessoas conseguem encontrar o seu chamado. Porque é particular. Quando é particular, meu amado, não vai precisar o pastor mais te mandar mensagem, não vai precisar mais a irmã ficar batendo na tua porta para ir para o culto, vai ser diferente. É tu que começa a chamar, porque tu cria uma responsabilidade, tá bom? Pode ser influenciada por alguém, principalmente pelo pastor, pode ser influenciada, tá bom? Que é o nosso papel. A palavra liderança no original é influenciar, que é o que eu tento fazer. Eu tento fazer muito isso. Eu tento fazer através do meu chamado as pessoas olhar e dizer: eu quero ser aquilo, eu quero ser aquilo. Porque a gente tem que ser sal da terra. Aí tem que olhar para mim e dar sede. Todo crente que olhar para mim e dizer: eu quero dar sede. Quem olhar para mim e dizer: eu quero ter sede, quero ser que nem o Pedro, quero ser melhor que ele, eu quero isso. Porque é isso que a gente tem que ser. Influenciador. Está na moda ser influência, né? Mas, por exemplo, a Anitta influencia a dançar até o chão. E eu influencio pregar a palavra. Então temos que ser influenciadores. Tá bom? Por exemplo, eu fui influenciado por muitos pastores, tá bom? Muitos pastores me deram muita força, tá bom? Pessoas que eu olhei e eu quis ser igual e melhor. Deus pode mostrar através de certas circunstâncias ou situações, tá bom? Ou seja, Deus pode criar uma situação para te chamar. Olha, a irmã que trabalha comigo, ela aceitou Jesus com 50 anos. Sabe como ela encontrou Jesus? Na faculdade. Ela não conseguia passar. As matérias ela falava: não estou entendendo nada. Aí isso gerou ansiedade.
ela começou a passar mal, mas através disso ela conheceu Cristo. Então Deus tem suas particularidades, meu irmão. Às vezes é uma decepção amorosa que faz tu te aproximar de Deus, às vezes é uma decepção com o filho, às vezes é uma decepção financeira, às vezes não é nenhuma decepção, tu só tem sede e vai. Então não tem uma regra geral, Deus tem a sua particularidade de cada um. Paulo foi como? No caminho do deserto Deus deixou Paulo cego. Está entendendo? Então cada um tem uma particularidade de fé diferente. Outros não, outros só estavam na sua casa e começaram a falar: rapaz, minha vida está muito vazia, eu vou começar a me aproximar de Deus. E começou a se aproximar e hoje está uma tocha. Então cada um tem uma particularidade de fé. Eu conheci pessoas que só veio para Jesus no luto. Eu também já conheci pessoas que só veio para Jesus no dia da sua felicidade, da sua alegria. Tipo assim, casou ou conquistou algo muito grande e falou: não, vou me aproximar de Deus porque Ele me deu essa bênção. Então não tem uma regra, assim, não tem uma regra específica. Deus chama cada um de formas particular. Só tem que estar atento para o chamado que Ele tem na tua vida. Paulo está aqui, Atos 9, esse aqui é o chamado de Paulo, tá bom? Paulo foi a caminho de Damasco. Paulo, caiu por terra lá e ficou até cego. Então, ainda bem que o meu não foi assim, não fiquei cego. A compreensão pode ser imediata ou imediata, ou seja, tu pode notar de cara que Deus te chamou, mas pode demorar também. Por exemplo, eu demorei até os 18 anos para me entender o meu chamado. E até os 17 anos eu era só mais um adolescente na igreja. Tipo assim, eu sempre gostei de estudar a Bíblia, mas, meu amado, eu não tinha recebido ainda o chamado. Sabe o chamado, a voz de Deus? O encontro que eu dei com Deus eu não tinha ainda. Entendeu? Então eu fui ter aqui, ó, na passagem da pré-adolescência para a juventude, tá bom? Ou seja, a minha não foi imediata, tá bom? Foi imediata, ou seja, foi devagarinho, eu fui crescendo na igreja e Deus me chamou, tá bom? Tem pessoas que é imediato. Eu conheço pessoas que quando aceitou Jesus já foi batizado, meu amado. Já começou a falar em língua, já começou a falar em mistério, com um mês já estava pregando. Só que não é regra, eu não posso querer que todo mundo seja assim. É por isso que eu digo que cada um tem um chamado de fé diferente, tá bom? Deve sentir a grande responsabilidade de pregar a mensagem que traz a vida ou morte, tá bom? Isso aqui é um ministério, eu costumo dizer, que eu acho que é um dos pontos principais, meu amado, de quem tem um chamado. Ele sente essa responsabilidade, ele sente essa sede de pregar o Evangelho, direta ou indiretamente. Olha, por exemplo, eu tinha um obreiro que, meu amado, ele tinha medo do microfone, ele não gostava de pegar no microfone. Mas, meu amado, quando eu falava assim, eu vou fazer um culto de rua, meu amado, esse obreiro, meu amado, ele levava as caixas, ele levava as cadeiras, ele ligava tudo e tá aqui. E quando uma alma aceitava, meu amado, o olho dele lagrimava. Então, cada um exerce o chamado na área que Deus chamou, que Deus escolheu. Ou seja, aquele homem ali, ele tinha uma dificuldade de falar, ele não sabia nem ler. Só que, meu amado, ele entendeu que o chamado dele era cooperar em trabalho. Por exemplo, ele ia para Presidente Vargas ajudar pastor a pregar lá na Presidente Vargas, para aqueles mendigos, aqueles drogados. Ou seja, ele ajudava muito em áreas que muitas das vezes o cara que está engravatado, que tem o certificado, não quer, só quer o microfone. Não, só quero chegar lá e pregar. Não faço isso, não carrego cadeira. Não, Deus o livre. Abraçar o mendigo, Deus o livre, estão fedendo. Então, gente, tu tem que ter a sede em ajudar a levar a palavra de Deus, tá bom? Vamos aqui alguns requisitos rapidamente. Uma verdadeira conversão a Cristo, ou seja, para ser chamado tem que ser convertido, tá bom? Ou seja, tem que ser transformado. Isso aqui é um ponto muito importante. Tem muito pastor aí que não foi liberto e o camarada quer virar pastor. O primeiro ato na vida de todo crente, meu amado, é libertação. Sem libertação, meu irmão, tu não serve nem para ficar na porta, que tu começa a olhar para as meninas diferentes. É verdade. Sem libertação, tu não pede nem para limpar a igreja, porque em vez de tu limpar a igreja, tu vai criar contenda no meio da equipe de limpeza. Sem libertação, meu irmão, a gente não presta para nada. Primeiro ato,
a libertação, verdadeira conversão. Testemunho aprovado, tá bom? 1 Timóteo 3,7, tá bom? Procura te apresentar como ovelha aprovado, no que não tem do que se envergonhar. Você tem que dar um bom testemunho, dentro e fora. Vida consagrada à obra de Deus. Atos 6,4 é a escolha do diácono. Deus vai dizer para os apóstolos: escolham homens, né, cheios do Espírito Santo, de bom testemunho e que manejem bem a palavra. Um dos requisitos é ser cheio do Espírito Santo. Renúncia pessoal, tá bom? Discutir a questão sobre abandono de emprego ou outros, tá bom? Ou seja, tem que ter uma renúncia pessoal. Todo mundo aqui, quando é chamado, Deus pede algo para te deixar, para te largar. Tem que deixar, tem que ter renúncia, tá bom? Tem que ter renúncia. Eu renunciei muita coisa. Meu amado, Deus pediu, eu largava. Deus pediu, eu largava. Deus pediu, eu largava. Deus pediu, eu largava. Deus ia pedindo, eu ia largando, né? Eu cheguei no ponto. Pastor, mas às vezes a gente demora a entender. Demora. Deixar, né? Demora. Foi o meu caso, eu demorei muito a entender. A gente demora a entender. Que hoje eu fico assim gratificada que se eu tivesse olhado mesmo assim, que Deus queria, eu já estava avante. Olha, esses dias, eu vou contar um testemunho para vocês. Esses últimos 10 dias, a minha mãe trabalha muito, não para. A perna dela está inchada, trabalha em casa de família. E ela não tem mais necessidade de trabalhar como ela trabalhava, não. Porque, tipo assim, a gente ajuda muito dentro de casa. Muito, muito, muito. Aí, sabe o que o Espírito Santo falou para ela? Não é meu amado, uma cristã tem braço. Meu exemplo de cristã é. Deus falou, olha o que o Espírito Santo falou para ela, a perna dela está inchadona. Tu não vai parar, não. Tu quer parar numa cadeira de roda? O Espírito Santo falou para ela. Ela falou: meu filho, eu estava sentado na cama, aquela voz do Senhor veio no meu ouvido dizendo: mulher, tu não vai parar, não. Tu não vai parar. Sabe o que as pessoas estavam dizendo para ela? Que chegou o tempo de ela quietar mais, de parar mais, já não tem tanta necessidade assim. Aí ela já está se organizando, ela faz faxina, trabalha assim, né? Já está se organizando, vai começar a dispensar algumas coisas. Eu falei: ou a senhora obedece ou paga o preço. Aí a escolha é pessoal, o Espírito Santo já falou. Por quê? Porque Deus quer que ela se fadigue menos e automaticamente vai se doar mais do que na presença do Senhor. Entendeu? Como a senhora falou, às vezes a gente demora em entender, a renunciar a algumas coisas. Pastor, na minha vida, o Senhor ele tirou tudo, sabe o que é tudo? E eu tinha muito, e hoje ele me deixou. Hoje eu tenho, sabe o que eu sobrevivo? Com o meu auxílio só. Claro que eu estou na casa da minha filha, tenho tudo. Mas desde quando eu imaginei que eu ia para a casa de dentro da minha filha, se era eu que era a provedora da vida dela. Ela é muito a senhora é muito independente, né? Tipo assim, tinha seus próprios recursos, né? E eu tinha recursos altíssimos, né? Eu era concursada, eu tinha buffet, eu tinha comércios grandiosíssimos que entravam muito dinheiro. Você viver com quase 30 mil e hoje você viver com 2 mil, o que você acha? Uma mudança radical, né? Menos de 10%. Mas você sabe o que foi? Foi toda a desobediência do começo até o tempo, então, que Deus me trouxe para perto dele. Sim, renúncias pessoais. Aí as renúncias, lá saiu o casamento, lá saiu casas, carros, motos, tudo. Sim. Então Deus fez um apanhado. Mas hoje, eu falo para você, pastor, eu me sinto muito melhor como eu estou hoje do que quando eu estava há quase 2 anos atrás. Sim. Sempre crente, sempre trabalhando na obra, mas não era do jeito que Deus queria, igual eu falo na igreja. Eu cuidei do centro de vidas. Eu tinha uma célula com 20, 25, 15 mulheres e eu multiplicava, trabalhava tudo. Porém, não era aquilo, não era alma, era obrigações. E hoje eu tive um novo encontro com Deus. E depois que eu me encontrei com Deus nessa igreja, e depois que Deus arrancou tudo, porque eu trabalhava dia, noite e madrugada. Até tal hoje, as madrugadas eu tiro 3
da manhã até as 6, às 5, em oração, porque eu não consigo mais dormir. O corpo acostumou, né? Naquela rotina. Então eu trabalhava de madrugada, eu trabalhava à noite, meus bufês eram para 5, 6 mil pessoas. Eu ganhava 20 mil, 10 mil, 15 mil em um buffet. Aí você pergunta, o que você tem daquilo lá? Eu tenho a minha salvação hoje. Graças a Deus. E é uma máxima, graças a Deus. É difícil, pastor? Eu tomei a decisão agora. Estava fazendo os pães. Aí cheguei aqui, eu botei restaurante, botei casa de caldo, botei pastelaria. O Senhor foi só fechando. Eu falei, Senhor, então eu vou parar, eu vou sentar e tu vai me dizer o que tu queres. Aí ele não disse nada sobre isso. Aí eu fui fazer os pães e ele tirou. Mas foi muito assim, pastor Pedro, foi uma coisa muito forte de você deixar Deus fazer ali naquilo que você necessita. Sim. Mas eu decidi que hoje eu estou na obra. Sim. Sabe, tudo que me chama eu estou lá. E eu estou fazendo, porque aqui dentro arde, sabe? E eu falo assim, eu não estou fazendo nada, Senhor, eu não estou fazendo nada, estou fazendo muito pouco. Eu quero fazer mais, eu quero fazer mais. E aí minha filha, mãe, só faça a obra do jeito que Deus quer, porque você é um instrumento. Então vai. É verdade. Então eu estou indo, né? Agora onde eu vou chegar? Só Deus sabe. São renúncias que a gente tem que fazer, entendeu? Por exemplo, olha, eu passei 5 anos sem trabalhar. 5 anos. Casado. Eu tinha o melhor dos ternos, não sei nem como, eu tinha terno bom, pregava, fazia obra. Por exemplo, eu não queria estudar, quando eu não queria, Deus mandou estudar, eu fui estudei porque eu tinha que obedecer a voz dele, sempre quis obedecer a voz de Deus. Tá entendendo? Então, tipo assim, renúncias que a gente tem que ter. Até hoje eu tenho que renunciar. Por exemplo, olha, eu trabalho num emprego que é até 1h da tarde. Mas, tipo assim, se eu trabalhasse em outro escritório, eu ganhava acho que 2, 3 vezes mais. Mas ia me sugar muito mais. Aí eu falo, Senhor, eu quero ganhar mais dinheiro, quero trabalhar em outro lugar. Aí Deus fala, não, não e não. É como se Deus falasse assim mesmo, o que tu tem dá para te comer e sobreviver. E pastor Pedro, é isso que Deus a quer. gente não entende por que essas outras pessoas também não renunciaram. Tá entendendo? Antes que chegue aonde eu cheguei. Aí, por exemplo, para mim, eu, por exemplo, escolho a pessoa minha. Eu prefiro ganhar R$2.000 a menos e estar no centro da vontade de Deus. Hoje eu penso dessa forma, a Paulo nunca disse. Isso, tá entendendo? Por exemplo, eu prefiro, por exemplo, se eu me doasse totalmente na minha profissão, talvez eu estaria ganhando muito dinheiro. Pastor, eu vejo muito assim, as pessoas às vezes não confiam que o seu provedor vai prover para você. E tipo assim, eu tenho uma prioridade muito grande em Cristo, sabe? Eu tenho uma prioridade, por exemplo, tipo assim, todo mundo quer ter um bom carro, uma boa casa, cuidar bem da sua família. Mas a minha prioridade é muito Cristo, meu irmão. Tem que ser. É muito Cristo. Você estava falando da minha filha Catiana ontem, todo mundo foi para Mosqueira. Eu tinha ido cedo com a pastora e nem sabia que a turma ia. E o marido estava falando para ela assim, eu não posso sair sem você, vamos lá. Ela disse, eu já disse que eu tenho que salvar eu tenho que ficar. E porque primeiro é a obra de Deus. Quando for assim, me avise antes que eu me organizo. Como ela tinha ido para falar, ela tinha um louvor que ela faz, né? Sim. Aí ele foi. Quando eu cheguei mais cedo, né? Com a pastora para a gente pegar o grupo. Pastor, quando eu entrei dentro de casa, o espírito da tristeza bateu aqui dentro, que era o que ela estava. Meu Deus. Quando eu cheguei na igreja, essa daqui chegou junto comigo, ela testemunha disse, quando eu cheguei, eu falei, você está triste, não foi mesmo? As lágrimas rolavam, sabe por quê? Ela decidiu Jesus e deixou o povo ir. Ele nunca sai sem ela. Ele disse que era muito ruim. Mas ela já tinha um compromisso antes deles resolverem ter ido. Então foi a filha, foi o marido, os parentes dele, tudo, e ela fez o quê? Escolheu um Cristo e veio para a igreja. Quando passou tudo, eu falei, você está bem? Ela disse, eu estou de glória a Deus. Ela estava feliz. Porque no começo é difícil entender, né? Mas depois a gente vê que a vontade dele é melhor, né? Então, tipo e ela assim, não tinha aqueles compromissos. Como é que ela ia deixar? Não é isso? Tem como. Outras pessoas deixariam. E eu já perdi muita coisa. Já teve parente que ficou tipo, até com raiva de mim, entendeu? Ficou meio triste. Mas o bom disso tudo é que ele está começando a entender. Isso. Sabe, ele não é crente, como todo mundo sabe. Mas ele já foi. E hoje ele fica. O homem não sabe que ele está no mundo, é uma bênção de Deus. Porém, precisa ter salvação.
Mas ele não ficou chateado, porque todas as outras vezes ele ficava. É verdade. Mas hoje ela está. Não é fácil, gente, renunciar à vontade, desejo. Principalmente quando a gente tem uma família, então piorou, né? Não é verdade? A gente tem que, por exemplo, eu tenho uma vantagem que eu sou casado e não tenho filha, minha esposa é cristã. Então, Outra situação. tipo assim, eu e ela a gente tenta fechar nossos horários. Por exemplo, praticamente o nosso dia de sair às vezes é segunda e terça-feira. Porque a gente sabe que é os dias que praticamente eu não vou ter nada na igreja, são os dias mais leves, que é o dia que tem pregação uma vez ou outra, entendeu? Que é o dia que a gente vai no cinema, ou pega um sábado isolado. Eu peguei esse sábado, agora nós fomos para Amadudá, tomamos um banho de sábado isolado, já estava marcado, tá entendendo? Aí aquela coisa também, eu tenho agenda, a minha agenda é toda, até que a pastora falou, meu filho, a coisa vai ser aqui. Eu falei, pastora, na minha agenda eu vou sair, vai ter um passeio, assim. Eu falei, tá bom, porque há tempo para tudo, uma organização, entendeu? Então, tipo assim, eu tento me organizar, eu projeto a minha vida todinha. Meu pastor, às vezes chega para mim, Pedro, amanhã fala, pastor, não dá, porque só esqueceu que eu já tinha marcado que eu vou pregar. Ah, é? Não dá para cancelar? Eu falei, pastor, o senhor não pode chegar e do nada mandar eu fazer algo que eu já me organizei na minha agenda e já passei para o senhor já até liberou. É verdade, porque tem gente que é desorganizado e a desorganização dele quer te desorganizar. Eu não deixo. Eu não deixo. Tanto é que eu olho no calendário, eu vejo a minha agenda. Olha, por exemplo, meu sábado do mês está tudo comprometido. Todinho. Então, qualquer pessoa que já me ligar no sábado não dá. O cara pode me chamar para ir para São Paulo, mas eu não vou. Eu não troco. Tem pregador que troca, gente. Eu não vou trocar essa por aquela daí, porque essa igreja aqui é mais perto, aquela daí é melhor, não sei o que. Não. Meus compromissos é certo, meu irmão. É certo. É certo. Eu sou muito caixinha. E isso é o quê? Renúncias pessoais. Todos nós temos que renunciar, tá bom? Vontades, desejos, passeios, né? Por exemplo, a gente tem no mundo todo tem uma idolatria às férias muito grande. Se tu deixar, tu passa 30 dias na praia. Até aqui na nossa igreja fica só nós duas praticamente nós. Que a gente costuma dizer, eu chamo isso de idolatria das férias. Todo mundo viaja. Entendeu? Há tempo para tudo. Vai, passa uma semana, amém. Mas volta, meu amado. Volta. Verdade. Eu não gosto de viajar em tempo de férias. Eu gosto de sair em tempos esporádicos. Pastor, eu me assustei quando eu cheguei, eles aqui nessa região levam as férias muito a sério. Leva. Que leva. Cidade leva muito. Aí o que acontece? Tipo assim, a gente tem que sair com a família, tem que passear. Sim, por exemplo, lá eu tenho obreiro que já é o inverso, só quer obra. Eu falo, meu amigo, cadê tua mulher? Cadê teus filhos? Tem um pastor amigo meu que até brinca, rapaz, tu vive na vigília, tua mulher vai encontrar o bicho no mato. Aí ele começa a achar graça. Sabe o que eu falo para o meu pastor hoje, para a minha pastora? Eu participo de tudo na igreja, faço a obra, faz bazar, chama as irmãs, vem para a oração de meio-dia, vem para o trabalho da noite, vem não sei o que, tudo. Mas se eu me casar de novo, porque eu quero, e eu sei que o Senhor deve ter algo por aí para mim, um homem que eu vou manejar mais, porque eu vou ter que equilibrar. Tem que equilibrar. Hoje eu estou sozinha, né? É diferente. É diferente. Quando a gente é solteiro, vive para o Senhor, a Bíblia diz, né? Os casados não. Os casados têm que cuidar do seu casamento. Sim. E é isso que eu falo. E incluir a obra do Senhor, entendeu? Eu sempre costumo dizer, gente, há tempo para tudo. Pode renunciar aqui, renunciar ali. Às vezes eu falo, mozão, surgiu um imprevisto, a gente não vai dar mais para a gente sair hoje. Bora reagendar a nossa saída para esse dia tal aqui. Então, a gente vai reagendando. Traduzindo, tem semana que eu vou no cinema, vou na praia, prego, faço campanha, evangelizo. Em uma semana eu faço tudo isso. Ainda ganho dinheiro. Talvez não vou fazer um serviço assim. Ou seja, tempo para tudo, tá bom? Sempre botando em prioridade a vontade de Deus, tá bom? E renunciando coisas que dá para renunciar, coisas que tem que tirar, tá bom? E sempre tentando dedicar o meu tempo máximo para Cristo, entendeu? Tipo, nunca botar, por exemplo, eu nunca trabalharia, né? Só se Deus mandasse, se tivesse alguma obra, eu nunca trabalharia numa escala 12 por 36, por exemplo.
para estar uma noite sim em casa e uma noite não. Por quê? Porque para mim a noite é sagrada. A minha chefe sabe disso. A minha chefe, ela já sabe, ela não manda nem mensagem para mim de noite. Quando ela manda, fala: PH, quando tu estiver disponível, tu me responde. Porque eu já falei para a dona Carlene, de segunda a domingo, raramente eu estou em casa de noite. Raramente. Ou estou pregando, evangelizando, ou estou dando aula aqui, fazendo alguma coisa para Jesus. Então, ela já sabe, porque a minha prioridade é ali, até porque meu horário de trabalho é outro, né? Então, gente, essa renúncia aqui, pessoal, é muito importante mesmo, tá bom? Dons naturais de um pregador e administrador, isso aqui tem que ter, tá bom? Quem é pastor, ele não é só pregador, ele tem que ser um administrador, tá bom? Em várias áreas da igreja, em várias situações da igreja, na limpeza, na luz, no ar-condicionado, no microfone, na zeladoria, no som, na banda, porque senão vira bagunça mesmo. Se ele não souber administrar, vira bagunça. Quando tu vê as ovelhas estão querendo fazer o que querem, e a gente tem que organizar. Por exemplo, todo mundo já está pegando no som sem se consagrar. O camarada ontem estava bebendo, hoje já quer estar cantando no grupo. Não, que não é bagunça também. Então tem que organizar. Quando eu já não cheguei com o pastor Hélio falou: Pedro, fulano sumiu da igreja, no outro dia já apareceu, já estava com a guitarra. Chamei fulano e disse: não, Nina, não, aqui não é bagunça. Tem que ter organização, tá bom? Tudo tem que ter organização. Então o pastor tem que ser administrador, não tem jeito, tá bom? Deve ser apegado pela palavra de Deus, ou seja, não tem como. Um pastor que não ama a palavra, meu amigo. A palavra, uma das vertentes do pastor é apacentar a ovelha, é dar alimento. Qual é o alimento da ovelha? Palavra de Deus, meu amado. Pastor que não tem palavra, meu amado, é complicado, tá bom? É muito complicado. Experimentado na sua igreja ou no trabalho do evangelho, ou seja, ele tem que conhecer o trabalho, ele tem que se envolver, ele tem que querer, né? Muito pastor tem ideia de o quê? Eu vou virar pastor para me ficar só mandando. Vai nessa, eu gosto muito. O próprio Deus falou, né? O maior é o menor. Quanto mais tu cresce na obra, eclesiasticamente falando, mais tu vai trabalhar para Deus. Pode ter certeza disso. Tanto é que Jesus vai lavar os pés dos seus discípulos para eles entenderem isso. O maior no reino dos céus é o menor. Então, gente, renunciar, se dedicar, tá bom? São requisitos para ser um pastor. Ah, Pedro, eu ainda quero fazer minha vontade. Não tem como. Nós fazemos a nossa vontade e querer estar fazendo a vontade de Deus ao mesmo tempo vai gerar conflito. Eu falo isso por experiência própria. É renunciar e dar o seu melhor, tá bom? A gente parou aqui no ponto 3, semana que vem a gente vai para o ponto 4, tá ok? E eu vou acelerar semana que vem para ver se a gente consegue terminar essa primeira parte aqui do pastor, que eu já quero passar para o ministério, tá bom? Que aqui já são matérias mais importantes, que vai falar de visita, vai falar de como agir em algumas situações, que é muito importante. Então é isso, pessoal. Vamos orar? Vamos encerrar? Semana que vem eu dou a nota de vocês, tá bom? Eu nem peguei ainda nessa prova de vocês. O irmão ainda vai devolver a dele, ó, que ele levou. Eu já achando que você já estava decorando. Já terminou, não terminou, irmão? Você botou seu nome? Botei. Ah, tá aqui em cima. Pensei que o pastor já estava com as notas decoradas. Não, eu vou trazer. Aquela irmã já fez a distância e mandou para mim as fotos tudinho. Aquela abençoada? Ah, aquela abençoada. Ela Ela está trabalhando para o interior. Ela está para Quatipuru. Isso, Quatipuru. Eu não sei nem para onde fiz. Tá lá em Capanema, as parentes da. Mas ela tá. Minha filha mora lá. Respondeu tudinho e mandou as fotos. Glória a Deus, amém. Vamos orar para agradecer, irmão? Soberano Deus e eterno Pai. Pai, nessa noite, obrigado, Senhor, por mais uma noite de aprendizado. Aprendemos algumas experiências pastorais, Senhor. Aprendemos, Senhor, que quem chama é Tu que dá a vocação. Então, nos ajuda a entender o nosso chamado, a querer exercer esse chamado, porque aprendemos que tudo é para o Teu nome ser glorificado e exaltado. Abençoa cada um dos meus irmãos, abençoa a nossa vida, a nossa casa.
e que a gente possa seguir segundo o teu querer e a tua vontade. Nos dá uma semana abençoada, guardando e protegendo a nossa casa, a nossa família, tanto a área financeira, espiritual, conjugal, familiar, ministerial. É que eu te peço nesta noite e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma ótima semana.